Nessa época do ano de muito calor, não só nós, seres humanos, sofremos e temos cuidados a tomar e os riscos que devemos evitar, assim como os animais, os nossos pets, merecem toda a atenção e cuidado. Para nos ajudar a entender melhor sobre esses cuidados e tudo que a gente precisa para deixar o nosso pet saudável, vim aqui falar com o médico veterinário Jonatas, aqui da Clínica Bichos e Caprichos, para ajudar aí a gente a entender esses cuidados, né, Jonatas? Vamos falar quais são os cuidados que a gente precisa se atentar, lógico, aos que a gente sabe, mas aqueles que a gente também esquece. Essa época do calor é muito importante nós prestarmos atenção em alguns detalhes que são extremamente básicos, mas garante vida e saúde aos nossos animais. O primeiro deles, né, é a hidratação. É a primeira coisa que deve vir à nossa mente, né? Os animais precisam manter a hidratação. Então, oferecer água de boa qualidade, uma água filtrada. Essa água tem que estar disponível, né, em vários ambientes que esse animal está ou possa frequentar. Os vasilhames precisam ser higienizados com frequência e regularidade, né? Não pode simplesmente trocar a água, é preciso lavar as vasilhas, né, com detergente neutro e sabão. E oferecer essa água sempre fresca e abundante, né? Sempre disponível. Então a hidratação é o primeiro ponto. A gente tem mecanismos para conquistar essa hidratação de uma outra forma. Não tem problema você colocar uma pedrinha de gelo, ou faz uma água de coco de pedrinha de gelo e dá para eles brincarem, não tem problema. Você pode bater no liquidificador um patê e fazer cubinhos de patê de liquidificador com água e aí faz tipo um picolé de patê. Então também é uma possibilidade. Então, mas o importante é você pensar quais são as formas, de que maneira eu aumento o poder de hidratação do meu animalzinho. E algumas frutas também são liberadas, né? A gente pode usar melancia, melão, não tem problema oferecer, desde que seja sem semente, vai colaborar com a hidratação do pet. Além dos cuidados no que diz respeito à hidratação, nós, na prática da atividade física, nós devemos prestar atenção em quais são os melhores horários para que essas atividades sejam realizadas, né? Então, a semelhança do que é recomendado para nós também. O ideal é que seja no começo da manhã, até por volta de 10 horas da manhã, e depois das 4 horas da tarde, né? Então, o intervalo aí de 11 horas da manhã até as 15 horas, né? Até quase 4 horas, não é recomendado sair com o seu pet à rua, né? Porque é um período muito quente e isso pode trazer algumas consequências ruins para o nosso animal. Esses são os cuidados básicos assim de saúde que não podem faltar, né? A hidratação e a escolha adequada dos horários para a prática de atividade física, né? E algumas coisas que a gente deve lembrar, porque nessa época do ano de intenso calor, chuva e umidade, aumenta a proliferação de pulgas e carrapatos, né? A estação de reprodutiva desses animais. Então a gente tem uma maior parasitemia nessa época, né? Os cães e os gatos são mais atacados por pulgas e carrapatos nessa época do ano. E estes insetos trazem doenças, das quais a gente precisa evitar a todo custo. O que gera para o animal a falta desses cuidados? A desidratação é um problema sério, né? Não ter água disponível, o animal não ter acesso a uma boa fonte de água é um problema, inclusive encaixa como maus tratos, você sabia? O animal, ele, dentro das leis do bom cuidado, né? As leis de segurança do animal, estar livre de sede é um dos pilares assim, para o bem-estar animal. Então, a primeira coisa, gerar bem-estar é oferecer uma fonte de água adequada. E a desidratação põe em risco a vida do paciente, né? Então, água sempre disponível. Agora, sair de casa fora dos horários recomendados, então, frequentar a rua, levar o seu animal para passear, próximos dos horários do almoço, né, que são os períodos mais quentes do dia, pode trazer muitas consequências para eles, né? O mais simples e bobo que quase ninguém pensa, ele pode vir a queimar as patas, né? Então, antes de você levar seu animal para passear, põe o seu pé no asfalto, sabe? Eu gosto sempre de dar essa sugestão, né? Põe a sua mão no asfalto. Evidentemente que a pata do cachorro, o coxinho é mais grosso do que a
sua mão, mas se está desconfortável para você, pode ficar desconfortável para o seu animal. Então, evite conduzi-lo no asfalto quente, sol a pino, né? Sair com ele, porque muita chance enorme dele vir a queimar as patas. E eu já atendi pacientes que tiveram queimaduras graves de pata. Outra coisa é a exposição nesses outros horários, principalmente para animais de pele clara e pelagem clara, submete esses animais aos riscos de câncer de pele e que são comuns. Hoje, graças a Deus, os nossos animais vivem mais, mas viver mais trazem consequências da velhice. Se o meu paciente vai viver mais, né? No caso é meu paciente, seu animalzinho, né? Se o seu animalzinho vai viver mais e eu torço para que isso aconteça, é importante que a gente evite alguns problemas comuns da velhice, como o câncer de pele. Então, a exposição excessiva à luz solar vai trazer esse animal a possibilidade de desenvolver câncer de pele, que a gente tem visto também com frequência no nariz, em torno dos olhos, né? Animais que deitam ao sol com a barriga para cima, queimam o abdômen, assim, gosta, né? Tem uns que gostam de tomar sol. Não é legal, sabe? Então, evite sair nesses horários. E principalmente para as raças que a gente chama de braquicefálicas. E essa aqui merece uma atenção especial porque é a nossa maior casuística de problemas no verão, né? São esses cães de nariz chato, cães da raça Pug, Shih Tzu, Bulldog francês. Eles não devem ser expostos nesses períodos quentes do dia porque eles não conseguem controlar a temperatura corporal como os outros animais. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Olha, os cães, eles não, e os gatos, principalmente os gatos, eles não transpiram, né? A gente tem a transpiração como mecanismo de dissipação de calor, então eu vou transpirar para eu refrescar. Os cães e gatos não têm esse mecanismo, eles não conseguem transpirar. As glândulas de transpiração estão concentradas nas patinhas e é ineficiente. Então, como que esses animais trocam calor? Como eles se refrescam? Os cães fazendo a respiração de boca aberta, que às vezes a gente confunde como estar cansado, e ele não está cansado, ele está querendo refrescar. Então ele puxa o ar muito rápido para entrar um ar frio e esse ar frio refrescar ele. Os gatos já nem isso fazem, os gatos eles trocam calor por condução, eles deitam no lugar fresquinho. Então é ineficiente a troca de calor. Quando a gente leva cães braquicefálicos à exposição excessiva do calor, eles podem ter um problema chamado hipertermia. Eles não conseguem respirar, eles não conseguem trocar calor e a temperatura corporal vai subindo, o que mimetiza, né, imita uma febre e essa temperatura pode chegar muito alta. E eles convulsionam, passam mal, sabe, salivam excessivamente, dá taquicardia. Então, se você tem um paciente idoso, né, ele pode sofrer uma síncope, ele pode ter uma parada ali na hora por conta de uma exposição como essa, excessiva. Então, muito cuidado nesse momento, né? Principalmente para cães dessa raça ou cruzamentos entre essa raça. De uma forma geral, se o seu animalzinho tem um nariz chato, tome mais cuidado com ele nesse período de calor. Quando procurar o profissional numa dúvida de hipertermia, quando? Olha, todas as vezes que você perceber que o seu animal está ofegante e inquieto excessivamente, o veterinário deve ser procurado, né? Então, se você tem principalmente aí um cão braquicefálico, que é do nosso caso, e ele não consegue diminuir aquela frequência respiratória e cada vez ele respira mais rápido, como se estivesse faltando ar, né? Inquieto, ele se recusa a deitar, ele se recusa a ficar quieto, ou ele passa por extremos, né? Ele estava muito inquieto, muito ofegante, de repente ele deita e fica muito parado, respirando ofegante. Procure o veterinário, porque a hipertermia ela é uma emergência médica, né? Eu, como profissional, tenho pouco tempo para acudir o seu animalzinho antes dele ter uma convulsão, antes dele passar mal de verdade. Então, se você perceber isso, traga rapidamente. E caso o veterinário não esteja acessível, né?
porque também coisas como essa só acontecem em horas inapropriadas, né? E você suspeitar que é uma hipertermia porque está muito quente, você põe a mão no seu animal, você sente ele muito quente, resfrie ele. Como? Não tenha medo. Vai lá na sua geladeira, pega uma jarra de água gelada e umedeça seu animalzinho, leva ele para o chuveiro, abre a água fria, molha ele e molha abundante. Não joga água no rosto, porque ele ainda pode afogar, né? Molha o corpo do animal, principalmente regiões de melhor troca de calor. Barriga, axila, pescoço, mas não jogue diretamente no rosto. Então, molhe o seu animalzinho para que a temperatura abaixe, ele consiga controlar a respiração. Se você tiver acesso ao ar-condicionado, coloque ele no ar-condicionado no mais frio para que ele consiga diminuir essa temperatura e conseguir voltar à normalidade. Agora, se for queimaduras, né? Se você viu sinais de possibilidade, né, de câncer de pele, alguma coisa assim, aí o veterinário deve ser procurado para passar por atendimento, né? Não configura uma emergência, apesar da necessidade, mas no caso da hipertermia tem que ser resolvido na hora e o quanto antes. Obrigada demais, muito válido. Espero aí que eu tenha contribuído para os cuidados com o seu animal. Na dúvida, está aqui o médico veterinário Jonatas na clínica Bichos e Caprichos. Traz seu animalzinho.